Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Sociedade Aberta, o seu programa da família aqui na TCV. Como temos vindo a afirmar nos últimos dias, as altas temperaturas, as ondas de calor e os eventos climáticos extremos são cada vez mais comuns e causam impactos significativos na vida humana e no meio ambiente. Hoje, aqui no programa Sociedade Aberta, vamos falar de educação sobre mudanças climáticas. Estamos a receber dois especialistas para nos ajudar a perceber este tema que deve ser abordado em casa, na escola e na sociedade e deve ser assunto deste momento. Estamos a receber aqui Otelma Borges, quem cumprimentamos. Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Otelma Borges, portanto, é mestre em Ciências da Terra, Geologia Ambiental e Aplicada. Também connosco nós temos Rui Freitas, que é biólogo marinho e pesqueiro, docente e investigador da UTA. Olá, boa tarde, Rui. Boa tarde. E ao longo deste programa vamos ter aqui a participação do presidente da Biosfera, Tommy Melo. Você também já sabe, pode participar, é só ligar para 594 9714. 594 9714. Aproveita, dê um toque para este número de telefone e ao longo deste programa vai poder participar. Se conseguir fazer isso agora, será melhor. O número aparece agora no nosso ecrã, 594 9714. Dê um toque para este número, inscreva e participa, dê a sua opinião sobre a questão das alterações climáticas, os efeitos que já estamos a sentir em Cabo Verde e no mundo todo. E assim estivemos com este jovem Dutch neste espaço de divulgação da música dos jovens artistas desta região do país. Se quiser participar, já sabe, é só enviar mensagens através das redes sociais para o programa Sociedade Aberta. Hoje, o nosso tema de conversa é sobre educação sobre mudanças climáticas. Queremos ter aqui a sua participação através do número de telefone 594 9714. Aproveite, dê um toque para este número, inscreva, a nossa assistente de produção vai retornar a ligação. Dentro de alguns minutos abriremos a nossa linha, porque agora vamos conversar aqui com os nossos convidados. Estamos a receber Otelma Borges. Otelma Borges, primeiro, enquanto especialista nesta área, nós gostaríamos de saber, neste momento, observando para Cabo Verde, observando para o mundo, qual é a necessidade de nós estarmos aqui a conversar sobre as alterações climáticas? A necessidade passa exatamente pelo fato de estar já a acontecer, não é uma coisa que nós estamos neste momento a prever para o futuro, é o presente. É o presente. As alterações climáticas de forma drástica já começam a fazer-se sentir de várias formas e nós podemos ver, é só comparar. O estudo das mudanças climáticas geralmente o que faz é isso, é a comparação. Muitas pessoas geralmente pensam assim, mas estão a falar do aquecimento global, por exemplo, mas cada vez eu fico com mais frio, em pleno mês de janeiro deste ano, por exemplo, uma alteração aqui em Cabo Verde. Os chineses estavam a vender roupas de inverno em Cabo Verde. Então, as pessoas diziam assim, mas eu estou a sentir mais frio. A questão do aquecimento global, por exemplo, não tem a ver apenas com eu estou com mais calor ou com mais frio, ou as temperaturas estão muito altas neste momento e depois em janeiro voltam a baixar. Tem a ver com a comparação daquilo que é ao longo do tempo as mudanças que nós vamos vendo. Cada vez os invernos mais frios, os verões mais quentes, tempestades mais fortes ou com maiores frequências. Isso já começa a acontecer. Nós estamos, por exemplo, neste momento sobre uma onda tropical em Cabo Verde. E cada Pelo menos vez, aqui em São todos os Vicente anos, até agora com muito vento, né? Sim. Aqui em São Vicente ainda só se manifestou com o vento. Vamos ver se aparecerá a chuva. Da última vez não apareceu. Há 2 semanas ou uma semana atrás. Gostaríamos também de ouvir o biólogo marinho Rui Freitas sobre esta questão da necessidade de estarmos a falar e abordar este assunto. Muito bem, Alir. Mais uma vez, obrigado ao convite e à audiência também. Vamos tentar enriquecer o nosso conhecimento sobre o tema. Complementando ao Telma, sim. Há bem pouco tempo atrás ainda se falava em estudos para mitigar, estudos para preparar os impactos das mudanças climáticas, mas não. Já estamos dentro das mudanças, já estamos a viver, já entramos, não é preciso preparar mais. Há 15, 10 anos atrás ainda se falava muito nós prepararmos para os efeitos das mudanças climáticas.
mas hoje já estamos a viver as mudanças climáticas, então é melhor então nos acomodarmos de que forma, iremos falar de algumas formas que podemos sobreviver, entre aspas, ou tentar criar um ambiente melhor dentro desse cenário. É importante clarificar também que as mudanças climáticas é o monstro, é o nome que se dá a todo esse fenómeno de alteração do clima deste planeta. Então, o que temos que ter em mente é que o aquecimento global, ou o aquecimento de uma forma geral do planeta, é uma das facetas. Sobretudo no mar, então, existem vários impactos, podemos enumerar, das mudanças climáticas. E terem atenção, então, que o aquecimento global é só uma delas. E isso também que a Telma disse é uma grande verdade, ou seja, vamos ter que esquecer dos padrões climáticos sazonais, normais, que estamos habituados. Abril e maio a água começa a ficar quente, junho, julho já está quente. Não, hoje, ainda junho, a água está fria. Então, basicamente, todos os padrões mudaram e os extremos ficaram mais extremos. Quando eu comecei a estudar, falava-se que a água de Cabo Verde estava em torno de 22, 28 graus, máximo e mínimo. Então, esses extremos aumentaram. Agora temos até 16, 17 graus, 30, 32 graus. Canárias, que viveu há dias um recorde de temperatura nas praias. Então, é isto. É desregular, está completamente desregulado todo o padrão que nós conhecemos e estamos a entrar num sistema de extremos. Então isto é um pouco assustador, mas vamos ter que acomodar-nos e criar estratégias para sobreviver neste cenário. Perante isso, com esta crise ambiental e as mudanças climáticas, como é que nós podemos agir e mudar a nossa forma também de pensar? A educação passa também um pouco lá em casa. Nós, os cabo-verdianos, temos a tendência de culpar muito os políticos nas tomadas de políticas ou não que favorecem uma ou outra situação. Mas lá em casa também, nós todos temos um papel importante. Eu acho que o mundo que vivemos hoje das comunicações, ninguém não me vai dizer que não ouviu falar ou que já teve a informação várias vezes o que se deve fazer, o que não se deve fazer. Então, eu acredito também que devemos começar a trabalhar a nossa educação caseira e que desta forma depois os ganhos sejam colaterais. Esta é, digamos, a minha primeira recomendação sobre esse assunto, sobre essa pergunta. E, Telma, como podemos mudar a nossa forma de pensar e também agir, ou seja, fazendo o quê? Uma das coisas que eu costumo... Eu estudei muito em vários sítios, estive em vários países, e uma das coisas que eu acabei por perceber em relação à forma de pensar e de agir é que nós em Cabo Verde, pelo menos a minha geração, a geração dos meus pais, cresceram já com uma atitude de poupança, uma mentalidade para o aproveitamento ao máximo. E o que acontece é que nós fomos deixando isso. Aos poucos temos deixado muito disso e um pouco também por causa de toda a globalização, assumindo atitudes bastante consumistas, deixe-me dizer assim. E a verdade é que o que nós precisamos de fazer é isso, um bocadinho voltar a várias das formas como nós agíamos. E a questão que eu concordo plenamente com o Rui, sobre a educação, se nós o fizermos só nas escolas, se for apenas medidas do governo, se for apenas ouvir muitas vezes essa expressão mudanças climáticas, as pessoas cansam-se e não têm efeito na vida prática. Então, o que se tem que começar a fazer mesmo é mudança de atitudes em casa, com as crianças, mas também, principalmente, com exemplos, porque se os adultos não derem exemplos, não faz diferença nenhuma. Que tipo de exemplos que os adultos devem dar? Olha, eu posso dar um exemplo simples. Eu fui professora do jardim, a minha primeira profissão foi professora do jardim. Eu tive uma criança que eu, uma vez, como é óbvio, eu lhes ensinava o lixo no lixo e tudo isso, que eu encontrei no pátio a tirar um papel rebuçado no chão, e eu lhe chamei a atenção. E ele disse:
ou me esquecer. Pensar era só dentro de sala como tinha que estar na lixo. E eu acabei por perceber que aquilo que eles ensinavam para eles era a regra da sala, não era uma coisa que eles tinham nem sequer que levar para o pátio, imagina então para casa. E uma das coisas que as crianças fazem é imitar os pais, imitar as pessoas à sua volta. Se eu sou uma professora, eu sou uma mãe e eu estou a falar de pôr lixo no lixo, eu não posso ir para a lojinha com o meu filho, dou-lhe um lanche e a criança tira o papel no chão, lá ao pé do mar, e eu deixo por isso. Eu não o apanho, eu não o faço ir pôr no lixo eu mesma. Isso são essas pequenas coisas. As minhas atitudes é que vão fazer com que as atitudes dos mais pequenos mudem. E nós, enquanto país insular, devemos olhar para as mudanças climáticas completamente de um outro país que não é insular, porque a água do mar vai subir, há outras coisas mais, há outros fenómenos diferentes, ou devemos ter a mesma atitude, não, independente de que circunstâncias? Claro que não, Adair, os nossos desafios são outros, não é? Cabo Verde, como um país oceânico, arquipelágico, insular, remoto, muito oceânico, porque essencialmente não temos plataforma. Os nossos desafios são muito específicos em relação ao continente. Eu diria que temos o mar que nos ajuda, em certa medida, a amenizar os efeitos do calor. Nem todos os países têm mar. O mar acaba por nos emprestar calor e também a nos retirar algum calor. Mas eu considero que, como ilhas, temos o desafio do aumento do nível médio da água do mar, que é um dos claros impactos do aquecimento global, que provoca o derretimento das calotas polares, do gelo que está retido, da água que está retido nos polos. E já há, digamos, indícios em alguns países do Indo-Pacífico dessa subida gradual, mas bastante importante do nível médio da água do mar. O prolongamento mais severo do deserto de Saara. Nós estamos a falar hoje sobre a aridez da ilha de São Vicente. São Vicente é muito árido e vai continuar a ser muito mais árido. O ano passado choveu um dia só. Este ano também só choveu 30 minutos. Então... Ainda, né? Ainda. Acreditamos mas, que poderá chover. Pode haver, mas se o cenário se repetir, infelizmente São Vicente vai tornar-se um deserto, porque cada vez mais a aridez é muito evidente nesta ilha. Então, sim, como arquipélago, como ilha, com pequenos estados insulares, os desafios são muito particulares e as formas digamos, de mitigar ou tentar sobreviver em certa medida com os efeitos das mudanças climáticas também são muito particulares. E que mais poderia acrescentar nessa questão de sermos um país insular? Devemos pensar como, agir como? Nós sofremos com os ventos que vêm do Saara. Se prestar atenção, uma das coisas que nós temos apanhado com mais força nos últimos tempos é aquilo que nós chamamos de bruma seca. E é uma das coisas que causa problemas de saúde graves nas crianças, nos adultos, problemas de pele, nos olhos, respiratórios. Que antes era em dezembro, agora aparece ao longo do ano aparece vários. Inclusive, no mês de junho tivemos uma onda de bruma seca totalmente fora de contexto, deixe-me dizer assim. E são impactos que nós vamos vendo aumentando aos poucos. O aumento a circulação desses ventos que nos trazem cada vez mais areia dos desertos, a diminuição de áreas verdes que nós temos cada vez mais, que é um ciclo, nós não temos chuva, não temos áreas verdes, mas as áreas verdes também contribuem para reter umidade e o orvalho que produz alguma água nas zonas altas, por exemplo, nas áreas protegidas que nós temos, em São Nicolau, em Santiago, em Santo Antão, cada vez temos menos áreas verdes e essas áreas verdes são de uma importância extrema. E o calor e o sol exigem-nos água para podermos ter áreas verdes, para podermos providenciar as áreas verdes. E a nossa água cada vez mais é de desalinização. Os nossos reservatórios cada vez mais estão com maior infiltração de água salgada, exatamente por causa da escassez de chuva. Ou seja, vai ser um encadeamento de problemas graves que nós vamos sentir nas chuvas,
na agricultura, nos pastos, cada vez menos para os animais. E exatamente por causa dessa questão da chuva ser tão irregular e depender praticamente das tempestades que se andam a formar nessa zona do Atlântico para subir para o norte, não havendo regularidade daquela chuva que nós tínhamos em julho, aquela em setembro, aquela em outubro, para termos o milho assim contadinho, já não temos isso. A chuva pode cair quando há tempestades ou pode não cair e não ter nada. Então, a irregularidade da produção agrícola é cada vez maior. E é uma das coisas que nós vamos ter de pensar bem. Depois ainda nós temos outra questão, as correntes que nos trazem lixos, por exemplo, a questão da Santa Luzia com os lixos que são contabilizados aí, o norte da Bahia, que nem sequer são lixos nossos. Então acabamos por sofrer também os impactos vindos de outras áreas. A escassez da nossa fauna, que passa pelo calor cada vez maior das águas, também do efeito da apanha do ser humano, e entre outras coisas, mas é um conjunto enorme de fatores que num país insular nos vai fazer sofrer ainda mais do que qualquer outro país no continente. Lembramos que hoje aqui no programa Sociedade Aberta estamos a falar sobre educação, sobre mudanças climáticas. Já sabe que pode participar deste programa ligando para 594 97 14 ou através da nossa página no Facebook, procura Sociedade Aberta, deixe os seus comentários. Daqui a pouco vamos estar aqui a ler esses comentários, também atender as chamadas. Para já vamos aqui acompanhar um depoimento que nós ouvimos do presidente de Biosfera, Tommy Melo. Mudanças climáticas já não é um mito, é uma realidade notita viver já hoje em dia e é realmente bom pessoas terem essa consciência do que um cidadão comum poder fazer. Portanto, é abraçar que as regras que já a gente tem difundido à volta do mundo. Portanto, é tentar fazer poupança, principalmente na Cabo Verde, poupança de água e eletricidade ao máximo, porque nós, para não ter água e eletricidade na Cabo Verde, a gente utilizar combustíveis fósseis, né, que está a poluir. Tentar produzir menos quantidade de resíduos possível, porque infelizmente na Cabo Verde resíduos ainda é queimado, portanto está a poluir mais ainda o ambiente. Ou seja, de uma forma geral, a gente tem que olhar que ambiente é nosso escudo contra qualquer impacto que é trazido para mudanças climáticas. Quanto mais debilitado estiver o ambiente, mais fragilidade vai ser esse escudo, mais não vai sentir os impactos de mudanças climáticas. Portanto, de uma forma geral, é utilizar o senso comum para realmente fazer aquilo que no dia a dia te competir a cada pessoa para poder dar seu papel para proteger melhor aquilo que te rodeia a nós. Escolas, talvez podia ter um pedacinho de um programa específico realmente, porque ele é uma coisa que te vai durar gerações e, portanto, seria bom realmente jovens, crianças começarem já a criar e adotando realmente o que é mudanças climáticas, o que é que pode ser feito. Portanto, escolas também podiam fazer esse papel um bocadinho mais a fundo e mesmo trabalhos manuais que criança, portanto, é só na internet hoje em dia tem um data de coisa, de maneira que vou poder fazer na casa, coisas para poder refrigerar um bocadinho ar, para utilizar menos ar-condicionado, menos ventoinha, dispositivos que vou poder utilizar nas sanitas, etc., para poder diminuir o gasto de água. E coisas que até é interessante trabalhar com crianças e que se uma criança crescer já desde pequenito, ter este tipo de conhecimento, ele vai tornar, quando ele for adulto, um ser humano que isso já faz parte dele. E, portanto, já vai ser muito mais fácil na próxima geração, não ter uma geração que já tem aquela consciência, já é algo absorvido dentro deste. Portanto, acho que a mim é bem aprendê-lo. Obviamente que Cabo Verde é ilhas, portanto, notita bem sofrer impactos cada vez mais. O papel do governo, nesse caso, também é fundamental, portanto, tentar seguir regulamentações internacionais, tentar criar espaços para que empresas consigam adaptar melhor para poder receber, então, os impactos de mudanças climáticas. Biosfera, praticamente, como nós de defesa do meio ambiente, e acabado de dizer que o meio ambiente é o primeiro escudo contra os impactos, portanto, praticamente tudo o que nós fazer é revelar um propósito, digamos assim, na luta contra mudanças climáticas. Biosfera tem principalmente aquele pasta de nós de gestão de resíduos, portanto, transformação de resíduos, reutilização de resíduos, para ter um bocadinho menos de desperdício,
nas próprias atividades de conservação da natureza de uma forma geral, trabalhos com comunidades, portanto, não tem sempre, não estou a usar aquilo que a gente chama uma lente climática, portanto, é abordar problemas sempre olhando no prisma dos impactos da mudança climática para tentar adaptar melhor estratégias e não tem feito ele praticamente na tudo, nós, eixo de trabalho, tem sempre esse prisma de mudança climática. Estamos aqui com o programa Sociedade Aberta, hoje a falar sobre educação, sobre mudanças climáticas. Rui Freitas, biólogo marinho, nós ouvimos o Tommy Melo. Algum comentário do que ele disse? Só para complementar o Tommy, de facto, para facilitar o entendimento, podemos ver as mudanças climáticas como uma doença crónica. Mas ter uma doença crónica não significa morte. Então, o que é que as pessoas com doenças crónicas, doenças definitivas, fazem é tentar melhorar a sua condição de vida. Alterar a dieta, fazer exercício. Então, o que ele disse é muito verdade. Nós temos que trabalhar muito nessa questão de eficiência. Uma palavra que eu uso muito não todos os dias lá em casa é paga luz, paga luz, paga luz. Se em todas as casas de Cabo Verde pagássemos mais as luzes que estão acesas necessariamente, talvez a Electra saísse no vermelho. Então, realmente, o desperdício é um aspecto relevante aqui. Todas essas melhorias que vai dificultar essa doença crónica, não é? Nesse caso, são bem-vindas. E não vamos destilá-las aqui porque realmente são de conhecimento geral, é só temos todos acesso à internet. É a questão do lixo, diminuir o lixo. Há quem acredite que devemos consumir menos comida. É as políticas empresariais e governamentais, é os mini-mercados a desincentivar o bucrebolsa, todos os dias eu costumo dizer-lhes para não fazerem isso, deixar pelo menos a pessoa decidir e se a pessoa está com as coisas na mão, ele vai para casa sem a bolsa. Então, no mini-mercado, no comércio é muito comum eles oferecerem a bolsa ou de graça ou a 10 escudos. Mas eu acho que é uma prática que deve parar. Devia ter um desincentivo ao consumo do plástico, que, digamos, aumentou juntamente com os malefícios das mudanças climáticas, mas sim, a questão de eficiência energética, porque todos nós vamos ir a ganhar quando usamos menos recursos. Pronto, já vimos aqui como é que o consumo tem tudo a ver com mudanças climáticas, né? Tanto o Tommy apontou, agora o Rui teria mais alguma coisa nesta área do consumo, para as pessoas poderem ver que o consumo também faz isso. O Tommy tocou um aspecto que eu considero muito importante, que é se nós conseguirmos fazer com que a próxima geração seja uma geração menos consumista, teremos feito muito a nível da atitude pessoal das pessoas individual, para que eles possam adaptar-se às novas formas de vida que vamos ter que adotar para lidar com essas mudanças climáticas. E vai passar exatamente para a redução do consumismo em tudo, nos plásticos, na água, tudo que seja elétrico ou de fontes combustíveis. E começamos a ver em Cabo Verde algum incentivo, por exemplo, aos carros elétricos ou aos painéis solares, mas a verdade é que precisamos criar primeiro as condições para depois ser possível isso ser generalizado para toda a população, por exemplo. Porque ainda o custo, muitas acaba vezes... por ser um fator que tem maior peso do que propriamente as ideologias das pessoas. E torna-se difícil depois, em certos aspectos, exatamente porque é tanto incentivo ao consumo de vários lados, que depois uma pessoa, mesmo que tenha convicções fortes, torna-se difícil quando a sociedade inteira puxa para o outro lado em relação ao consumismo. E também sim. A reciclagem, não é? Cabo Verde nunca teve tanta lata de alumínio como agora, e não estamos a ver nenhuma iniciativa para reciclá-lo, não é? O vidro, então, que é um recurso abundante
em Cabo Verde, ilhas planas como o Sal, Boa Vista, se levantares do avião, aquilo brilha completamente só de vidro. Então, a questão da reciclagem, do aproveitamento, pode-se utilizar garrafas de Coca-Cola para fazer ar-condicionado através de tubos de Venturi, de criar sistema de ar condensado na boca através de uma janela. Há várias formas de internet de aproveitar garrafas de água dentro do autocolismo, que diminui o volume da água que se utiliza dentro do autocolismo. Coisas tão simples que estão ao alcance de todos. E cada vez que damos o autocolismo, nem sabemos que estamos a menos 2, 3 litros, porque metemos lá umas coisas, umas brincadeiras, que diminuiu a quantidade de água dentro do autocolismo. Então, mudanças climáticas em si não há muito para fazer. Temos é que criar as formas de suavizar a nossa vida, melhorar a nossa vida com essa condição, com essa doença. Então, essas atitudes todas que devem ser, digamos, trabalhadas. Eu insisto na questão não só do governo, por exemplo, hoje fala-se muito da literacia dos oceanos. Cabo Verde é um país oceânico, embora o cabo-verdiano não seja um grande povo do mar, não é? Mas letrar as pessoas sobre os oceanos é importante. E literacia para as mudanças climáticas. Não se fala muito de literar as pessoas para as mudanças climáticas. Então, para mim, eu acho que é mais gritante, mais prioritário a literacia para as mudanças climáticas do que a literacia dos oceanos, que já é nosso, já temos o oceano. E falando, por exemplo, na questão da literacia, nós temos a questão da educação nas escolas. Vamos pensar na idade escolar. Como desenvolver habilidades para ação climática na idade escolar? Estou a pensar nas crianças, no ensino básico, obrigatório, secundário. O nosso programa educacional, as crianças estão exageradamente dentro da sala. Tem poucas atividades na rua. Ano entra, ano sai, eu fico a perguntar quando é que na primária é obrigatório aulas de natação e de primeiros socorros. Que é uma coisa muito simples, mas importante ao mesmo tempo. Mas todos os anos estamos a falar disto. Mas o pai e a mãe em casa também não sabem nadar, não conseguem fazer muito. Também criam esse fosso. Então, pensando bem, temos que revolucionar o nosso sistema educacional, sobretudo trazer as crianças mais para a rua, para verem realmente o que está a passar, trabalharem juntamente com as ONGs nas campanhas de limpeza, porque só trabalhar dentro da sala com objetos, ou imitar, ou fazer desenhos, ou tentar recriar uma realidade que podemos realmente vivenciar, porque é na rua que se consegue ver os impactos. Então eu diria que o sistema educacional deve, hoje já se fala, as ONGs, as queridas ONGs ambientais cabo-verdianas, têm muito respeito e admiração por eles, pelo trabalho que têm feito para a nação. Têm feito um trabalho enorme com as escolas no período quando não há tartarugas e eles têm trabalhado muito essa questão do plástico, a questão da reciclagem, da eficiência energética e do reaproveitamento. Mas eu diria que temos também que focar muito agora nas mudanças climáticas. Eu digo que nunca na minha vida o meu sono esteve tão perturbado como este último mês. Não é só acordar por causa do calor, é não conseguir dormir mais por causa do calor. A ventoinha já deita até o ar quente, não é? É uma coisa impressionante o que estamos a viver e devemos nos preparar de forma muito, muito cautelosa, muito calma e não é por pior, mas como conseguir ultrapassar e suavizar a nossa vida com esses efeitos todos que estamos a viver hoje. E o Telma Borges, sobre a questão da educação, que outras habilidades se pode ensinar às crianças, tanto em casa como nas escolas. Já falamos aqui, assim, em casa, mas em casa é importante. E o Rui disse uma coisa assim importante aqui, como é que os pais muitas vezes não sabem nadar, vão, em vez de deixar os filhos ir nadar, aprender a nadar, ir para o mar, fica, não, você não vai para o mar, tem que ficar em casa. Perigo e tubarão. Sim, sim. Uma das coisas que eu mais faço com crianças, seja do jardim, seja de
de que nível, mesmo universitários, é mesmo trabalhar essa questão de o medo do mar e o medo de tubarões. Porque é uma ideia que foi muito vinculada em Cabo Verde e uma das coisas que me deixa muito triste é quando nós ouvimos falar de pessoas que morreram porque não sabiam nadar. Exatamente. Por pânico. Todos os anos. A principal razão da morte é o pânico, não é nem propriamente, às vezes, o mar. E é uma das causas uma das maiores causas de morte no mar. Aqui em Cabo Verde é exatamente as pessoas não saberem nadar. Nós estamos rodeados de mar. É uma necessidade urgente. A Holanda, por exemplo, eles têm aqueles canais. É obrigatório as crianças aprenderem a nadar a partir dos 2 anos. E a partir dos 5 eles têm de saber nadar com roupa e sapato, exatamente para poderem sobreviver. Num país oceânico como o nosso é imprescindível, é uma questão de sobrevivência que todas as pessoas soubessem nadar. E o primeiro passo seria mudar a mentalidade das pessoas. Perceberem que para aprender, não é um bicho de 7 cabeças a primeira coisa. E a segunda coisa é que nós temos, pelo menos aqui em São Vicente, praias seguras que é possível aprender a nadar no mar. Com tranquilidade. Sem precisar de piscinas e de achar que é uma coisa que vai levar muita infraestrutura e gastar muito dinheiro. É possível fazê-lo. Depois, nós temos nas escolas, eu concordo totalmente com o Rui, a nossa forma, o nosso programa de ciências tem lá em vários anos a educação para a sustentabilidade, os objetivos do milénio, sustentáveis do milénio, etc. Nós temos isso no programa, em vários momentos, ao longo de todo o currículo, desde o primeiro até o 12º. A questão está em nós passarmos isso como matéria e depois nós não fazermos coisas práticas. E o programa ser tão denso que nós não temos essa hipótese de parar com os alunos, estar com eles para fazer trabalhos com as mãos, como diz o Tommy, carregá-los para sítios para que eles possam ver os efeitos que as coisas têm. Por exemplo, no ano passado eu quis levar os alunos do 6º ano para visitar o ETAR. Eu deparei-me com tantas dificuldades que foi impossível fazer a visita porque eles não queriam receber alunos no ETAR de Ribeira de Vinha. Qual era a justificativa? Qual foi a justificativa? Porque há uns anos atrás morreu uma criança lá, mas essa criança não foi em visita com professores nem com nada. Estava a brincar naquele lugar. Sim. A de passagem. Exato. Uma visita com professores, com pessoas a orientar é uma coisa totalmente diferente. E o ETAR é um dos lugares que nós podemos mostrar imensas coisas em relação ao lixo, para que os alunos sintam o peso daquilo que eles fazem com os esgotos. Lá é um lugar onde se pode observar pássaros, por exemplo. É um lugar onde se pode perceber de onde vem aquela água que se regam, por exemplo, os jardins em São Vicente, os jardins Sim, que é para públicos. explicar às pessoas, exatamente. E então, é um trabalho que se pode fazer enorme lá naquele ETAR com alunos. E, no entanto, eu quis fazê-lo, mas não me foi possível. Nós temos sempre grandes dificuldades para conseguir tirar alunos da sala de aula para carregá-los para lugares. E é uma das coisas que nós temos de repensar, a forma como ensinar. E ciências exige prática. Não existe ciências só com teoria. E é por isso que ouvimos várias vezes alunos a dizer mas eu não gosto de ciências. É porque eles não aprendem ciências, eles aprendem teorias. E aí fica difícil. Complementando um pouco assim rápido, há um outro aspecto relevante que não tem que ser somente professores de ciências da vida e da terra ou ciências naturais a falar de mudanças climáticas. É um assunto transversal. Os informáticos devem falar de mudanças climáticas, os sociólogos, os economistas. Então, no sistema educacional, esse é um dos temas atualmente debatido. O assunto é tão importante e tão transversal que não pode ser abordado só na disciplina de ciências. Então, mudanças climáticas deve tornar-se uma prática comum, porque se não falarmos dele, as pessoas não se conseguem entender o flagelo que estamos a viver e, sobretudo, temos o síndrome da mudança de referência, perdemos o referencial. As crianças vão nascer dentro das mudanças climáticas. Eles não sabem o que era o Cabo Verde de uma vez. Que eu peguei um pouco, os meus pais pegaram em pleno, os meus avós, melhor ainda. Ribeira de Calhau era verde. Então, há coisas que temos que trabalhar para não perder o referencial, para não perder
também é histórica. Mas eu tocava nessa questão de transversalidade do tema. O tema não é só de disciplina de ciências. Deve ser tema de deputados dentro do deputado da nação, deve ser o nosso atual presidente, que eu gosto muito de referir isso. Temos a primeira ecopresidência de Cabo Verde, é um presidente bastante interessado para causas ecológicas e ambientais. Ele fala de mudanças climáticas, então deve ser um assunto recorrente no dia a dia e não um monstro que devemos afastar. E não é possível reverter esta situação das mudanças climáticas, Telma? Não, nós já chegamos a um ponto. Olha, ao longo da história geológica do planeta, houve vários momentos de alterações climáticas. Faz parte do processo geológico do planeta. A questão é que, a partir de 1800, com a Revolução Industrial, nós aceleramos. Essas alterações que nós estamos a ter, geralmente elas foram acontecendo ao longo de milhares de anos, dando tempo às espécies, ao planeta, para se adaptarem. Nós estamos a acelerar. Há um ritmo que nem nós conseguimos adaptar-nos. E o problema está aí, o perigo que nós estamos a pôr a nós próprios, às outras espécies, e não percebemos que nós estamos todos interligados e que uma coisa, quando afeta num sítio, afeta todo o planeta, todas as espécies e todo o ecossistema. Então, não é possível reverter o caminho que nós já entramos. A única coisa que nós podemos fazer é desacelerar, porque o desaceleramento permite a adaptação. Permite a nossa adaptação e a adaptação das espécies, das outras espécies. E é isso que nós temos de trabalhar para conseguir, esse tal desaceleramento. E por exemplo, o Acordo de Paris. O objetivo deles de diminuir o aumento da temperatura para que seja apenas 1,5 global, a temperatura média global, 1,5 em vez dos 3,5 que estão programados até 2050, é exatamente nessa linha. Não se vai conseguir parar o aumento das temperaturas, mas pode-se desacelerar para que demore muito mais tempo a atingir aqueles números que os estudos apresentam. Então, o que nós temos de fazer é isso, trabalhar por desaceleramento. Como eu tinha dito anteriormente, criar as condições para que o doente crónico viva mais anos, não é? Esperemos que ele não morra, mas é que sim, a doença já é crónica, já não tem outro diagnóstico possível. Agora é criar as condições para que o planeta viva com essa doença de forma mais humana, digamos assim. O que mais é que podemos fazer individualmente, cada um, para combater as mudanças climáticas? É uma pergunta difícil, eu digo. É uma pergunta para mim é uma pergunta bastante complexa. Eu diria que é aquelas pequenas atitudes. Apaga a luz, consome menos água, não deite lixo, ou recolhe o lixo, não deixe lixo nas praias para que os ONGs vão lá pegar. Há pessoas para isto que vamos deixar esse lixo porque eles vêm cá. Fazem campanhas. Fazem de propósito. Então, e são pessoas que faltam-lhes a educação dentro da casa. Não têm respeito pela natureza, não têm respeito pelas espécies, não têm amor para as espécies. Então, essa educação primordial é necessária depois para a gente conseguir. Mas, segundo eu tenho lido, já estamos dentro disto, agora é criar as condições para que o sofrimento seja menos. Não é? É possível fazer mais? É sim. Outras dicas? Bom, ele falou de forma generalizada, eu vou entrar aqui num pormenor. É o seguinte, como o Tommy referiu-se ao senso comum, que as nossas atitudes têm de ir muito de acordo com o senso comum. E isso tem a ver com perder atitudes individualistas. Que o senso comum é pensar no que é o bem para todos. E nós muitas vezes temos essa tendência de não pensar nisso. Um exemplo, eu na Europa muitas vezes andava num aplicativo chamado BlaBlaCar, em vez de utilizar transporte próprio para viajar, andava
deixe-me chamar de boleia, que é um projeto de, em vez das pessoas, se nós os três vamos daqui para, sei lá, para a Bahia, em vez de cada um ir no seu carro, juntamos e vamos no mesmo carro. Pensar, mas há pessoas que isso para eles é impensável, porque não, eu prefiro no meu carro, com o meu ar-condicionado, eu não quero estar a conversar com pessoas. É uma atitude individualista e uma das coisas que nos pode ajudar a combater isso é essa mudança de mentalidade, uma mentalidade muito mais voltada para o bem comum, para o bem de todos, a coletividade. E é isso que põe a nossa espécie em risco, porque geralmente na natureza as espécies pensam no bem da espécie e não no bem do indivíduo. E nós fizemos aí uma mudança de paradigma que muitas vezes nos causa vários problemas. Só para dar um exemplo, nós evoluímos, estudamos e temos muito mais conhecimento, mas eu posso pegar, por exemplo, nos meus avós, que a minha avó não estudou e o meu avô tem a 3ª classe, eu os vi sempre aproveitando o máximo da natureza e respeitando a um nível que eu acho, hoje em dia, ao pensar, eu acho bonito. Por exemplo, ver o meu avô, que tinha os seus animais, só matava um animal em extrema necessidade, quando era para consumo, para alimentar. E quando se pensa, quando nós pensarmos, há pessoas que caçam, por exemplo, nos nossos mares, pratica-se a pesca desportiva, caça-se por desporto, apanhar, tirar fotos, tirar novamente no mar, fazer sofrer o animal, muitas vezes matar. O desrespeito passa por aí e nós ganhamos, às vezes mete-me confusão o fato das pessoas acharem que adquirir conhecimento, estudar, deixe-me dizer assim, implica eu me sentir o melhor e deixar de pensar no bem de todos e deixar de usar desse respeito para com as outras pessoas e para com a natureza. E para mim isso passa por isso, essa mudança de mentalidade. Temos só mais um minutinho de conversa. Se a gente pegar nos países escandinavos, por exemplo, onde natação, primeiros socorros se dão na primária, também eles têm aulas de empatia. Eles dão aulas de empatia na primária. As crianças são educadas para serem empáticos com o próximo, ou com a natureza, ou com o cão, ou com a planta, ou com tudo. E realmente o individualismo cabo-verdiano nesse aspecto tem tornado-se muito individualista e eu acho que é um aspecto muito relevante para combater tudo isto. Eu agradeço a presença dos dois aqui no programa Sociedade Aberta para esta conversa sobre educação, sobre mudanças climáticas, que é algo importante para estarmos aqui a conversar e as pessoas em casa que estiveram a nos acompanhar também devem conversar. Eu vi aqui algumas mensagens em grupos, as pessoas a falarem deste assunto, que é um assunto, sim, relevante para estarmos aqui a conversa. Muito obrigado aos dois por estarem aqui connosco. Muito obrigada pelo convite. E hoje falamos aqui sobre a educação, sobre mudanças climáticas. Voltaremos a estar juntos dentro de 8 dias, mas pode rever este programa e outros nas nossas plataformas digitais. Na próxima edição vamos estar aqui a falar sobre juventude, presente e futuro. A juventude não é só futuro, mas também é presente. Por isso, na próxima edição vamos estar a tratar deste assunto.